Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos começar mais um episódio sobre um tema que eu não domino. Mas tá tudo bem, porque eu vou falar fazendo um paralelo com a vida. E da vida eu domino, porque eu sou um ser vivente, então vamos falar sobre a vida como uma corrida. Então vou trazer para a nossa conversa, para a gente entender, dentro do que eu quero falar sobre a vida, trazendo os carros, trazendo essa questão da corrida de automóveis como se fosse uma temática para a gente entender algumas coisas que eu quero falar. Você vai ver que faz sentido, pelo menos na minha cabeça faz, então eu vou tentar explicar de uma forma muito fácil para a gente entender. E por que eu estou fazendo isso? Na verdade, eu estou baseado numa música que eu gosto muito, do Pregador Lu, que é a música Eu Não Vou Parar, com participação do Sérgio Saaz, que essa música, eles fazem mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Eles comparam a vida como se fosse uma corrida e trazem algumas gírias próprias sobre o mundo dos carros, sobre algumas coisas nesse sentido. Só que como eu não domino o assunto de carros, eu vou fazer de outra forma. Isso é muito comum. Por exemplo, tem um comercial que ficou muito famoso, de uma campanha anti-acidente, né? Uma campanha para combater os acidentes no mar, nas praias, que é um comercial bem antigo com o Lars Grael, que é um medalhista olímpico, que eles fazem uma comparação. No mar, os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis, e os pedestres são como os banhistas. Então, é muito comum a gente ver campanhas, ver textos nesse sentido de transformar uma temática para simplificar, para tornar mais didático, para falar, ainda mais se for assuntos mais profundos ou mais difíceis, mais complexos de entender, isso torna mais fácil, porque falar por analogia, ele é didático, é mais fácil de entender. Tem até um ditado que fala, né? Se tu não entender o que é que eu desenho, porque são formas mais fáceis de mostrar, então vou trazer para cá isso para a gente entender como que a vida, ela realmente é uma corrida, mas não no sentido só de competição. Eu não vou falar no sentido de competição, eu vou falar no sentido de cada um de nós estar numa corrida. E aí o que eu vou trazer? Trazer pontos. Falar sobre quem a gente é nessa corrida, o que significa a pista, o que significa o combustível, o pole position, os acidentes. Então eu vou trazer significados para tudo isso que eu vou tá aplicando dentro dessa linguagem do carro. Então bora começar, porque o carro começa com a gente. Então nessa corrida, nessa vida, nessa dinâmica de corrida de automóveis, nós somos os carros. Por quê? Fazendo um paralelo com o significado do que eu quero trazer aqui, existem carros diferentes. Por exemplo, existe o Fusca, existe a Ferrari, até para quem aqui não entende muito de carro, tipo eu, quem não gosta muito desse tipo de assunto, a pessoa sabe o que é um Fusca, sabe o que é um ônibus, sabe o que é um carro. Então, existem diferentes tipos de veículos. E aí, os seres humanos também são muito diferentes uns dos outros, nesse sentido de que, de aparência também, mas eu quero falar no sentido da personalidade. Cada um de nós é diferente do outro, assim como os carros são diferentes. E o que isso vai trazer? Traz implicações, por exemplo, em tecnologia. Então, cada carro ele é de uma época. Existem carros de séculos atrás, que são carros com outras tecnologias, que são carros, por exemplo, que muitos nem funcionam mais. Estão em museus, em coleção de colecionadores, né? Então, assim, também são as pessoas. Existem pessoas de várias épocas, inclusive eu até tenho um episódio aqui no podcast que a gente fala sobre isso, que é: se você é jovem ainda, amanhã cringe será. Tem esse episódio que eu falo sobre essa diferença entre as gerações. E assim como os carros, também os automóveis, eles passam de gerações, eles têm gerações de lançamento, que no momento o carro está em alta. Hoje, por exemplo, a gente está em 1º de outubro de 2021. Provavelmente já estão para ser lançados, já estão sendo lançados carros de 2022, modelo 2022, 2023, que para esse momento vai ser o auge. Mas daqui a 5 anos já vai ser um carro que vai estar ultrapassado, porque vai ter vários outros modelos sendo lançados. Então, são várias épocas e isso vai mudando também, porque quanto mais o tempo passa, mais os carros vão sendo adaptados. Então, por exemplo, tem tecnologias de segurança, de design, de conforto, de economia, sei lá, que vai sendo implementado. E assim também são as pessoas.
A gente vive hoje com recursos que talvez a galera da outra geração não tinha, não vivia. E são carros diferentes, assim como também as funcionalidades. Por exemplo, tem um carro, um tanque de guerra, que é um tipo de veículo. Eu vou parar de falar carro, vou falar veículo. O tanque de guerra ele é um veículo que ele tem uma finalidade. Ele é resistente, ele serve para transporte, mas também para guerra, né? Então, ele tem uma finalidade. Assim como também o carro de mão, que não é necessariamente um transporte, mas é um tipo de carro, né? Então, ele também tem uma finalidade, que é para servir como apoio no serviço, no trabalho. Então, acaba que cada tipo de carro ele também tem uma funcionalidade, assim como também cada pessoa. A gente convive em sociedade, cada um tem um papel na sociedade, ou vários papéis. A pessoa é profissional, a pessoa é pai, mãe, marido, amigo, patrão. Então são vários papéis que a gente vai ocupando e faz com que cada veículo nessa grande corrida que é a vida tenha uma funcionalidade. E quer dizer que na corrida, se eu for um carro de mão, quer dizer que eu não preciso do tanque de guerra, não preciso do ônibus. Não necessariamente, porque existe também uma dependência, quando a gente fala sobre essa corrida, porque, por exemplo, nós como membros de uma corrida, trazendo significado, às vezes a gente precisa, por exemplo, de um reboque. Um carro deu prego, aconteceu alguma coisa, ele vai precisar ser rebocado, sair de um lugar para o outro, e às vezes não tem como fazer isso sozinho se estiver muito zoado, dependendo da situação, né? Ou uma falha mecânica, ou um acidente, alguma coisa assim. Então, às vezes, a gente vai precisar de outro reboque. Ou então, por exemplo, a gente como carro vai estar sem condição de uso, e a gente vai precisar pedir um outro carro, pedir um táxi, pedir um carro de aplicativo para se transportar. Então, existe também essa necessidade de outros veículos. Acho que tá dando para entender o que eu quero falar agora, né? Na verdade, na minha cabeça, quando eu fiz esse roteiro, tava muito mais tranquilo. Agora eu tô achando que tá uma viagem, mas não se preocupem, eu não uso drogas. Mas vamos seguir, vamos tentar explicar o resto da conversa. E aí existe uma grande corrida, e se a gente for parar para colocar a nossa participação, cada um de nós é como se fosse um veículo nessa grande pista que é a vida. E a vida realmente ela é a pista. E o que a gente pode interpretar isso? Que na pista tem vários tipos de veículos disputando espaço, disputando preferência, seguindo às vezes no mesmo caminho ou seguindo um caminho contrário. Mas a gente precisa entender o nosso papel nisso. E precisa entender quem a gente é. Por exemplo, se tu é um velocípe, não vem pagar de van, porque tu não vai conseguir carregar o tanto de peso que uma van carrega, se tu é um velocípe. Então a gente precisa também entender os nossos limites como veículo. Claro que dá para implementar, né? Por exemplo, um trem dá para ir plugar outros vagões nele. Então existem essas adaptações, e a gente precisa entender como que a gente está na corrida da vida. Mas em relação à vida mesmo, que na minha grande loucura aqui, ela vai ser a pista. O que significa a pista? A pista, ela vai significar esse espaço onde os carros transitam. Então, cada carro ele tem as suas pistas, vai pegar a pista e o que a pista pode oferecer? Pode oferecer perigo, pode oferecer risco ou condição ideal para correr. Por exemplo, vamos trazer aqui o asfalto. O asfalto bem feito, novo, ele é o ideal para qualquer carro correr. Qualquer carro gostaria de estar correndo. Por exemplo, eu comecei a fazer a faculdade na época em que estavam construindo a rodovia que liga lá para a universidade, né, que é a Perimetral. E aí a Perimetral, naquela época, quando eu comecei mesmo, tava um caos, porque tava em obras e vocês já viram, né? E eu tinha que pegar ônibus, então era muito ruim. Mas depois que a obra aprontou, que a pista tava nova, tudo sinalizado, era mil maravilhas. O ônibus, ele não tinha nenhum tipo de problema, porque a pista era nova, tava tudo sinalizado. Então, tinha a condição ideal de correr. Assim como também a gente vai encontrar, às vezes, na nossa vida, condições ideais pra gente estar correndo. Mas às vezes podem acontecer outras coisas, podem ter animais no meio do caminho, pode ter pedra, pode ter buraco, pode chover e a pista está molhada. Então são condições, elas vão às vezes estar ideais para a gente trafegar, ou às vezes vão estar oferecendo perigo, vão estar oferecendo risco, e é sempre imprevisível. Às vezes tu pode sair, o trânsito é uma maravilha, mas na tua volta pode ter chovido e caído uma árvore no meio do teu caminho. A gente nunca sabe.
faz parte da dinâmica, da fluidez da vida, dessa corrida que a gente tá inserido, né? E nem todo carro ele corre bem em toda a pista. A gente precisa entender isso. A gente, como veículo, a gente precisa entender o nosso papel também dentro disso, as nossas limitações, como eu falei, né? Se tu é um velocípede, não vem querer pagar de van, porque a gente precisa ser consciente, precisa ser realista. Então, por exemplo, um quadriciclo ou um Jeep, eles são feitos para aventura, né? Por exemplo, quadriciclo, tu consegue andar em dunas, em areia, em praia, e um Jeep, por exemplo, ou outros carros, tu consegue são próprios para estrada de pedra, de terra, subir assim. Tem uns que até participam de esportes, né, para automóveis próprios para esporte, para fazer trilha, essas coisas. Então são automóveis preparados para aquele tipo de pista. E assim como, por exemplo, uma limusine. Uma limusine, tu não pode tentar fazer uma trilha com uma limusine. A limusine ela foi feita praticamente para asfalto, porque ela tem um outro formato, ela tem outras limitações, assim como, por exemplo, carros muito rebaixados. Mas eu não quero entrar em detalhe do carro, até porque eu não entendo. Mas o que isso quer dizer? É que a gente precisa se conhecer. Eu falo muito sobre autoconhecimento aqui no nosso podcast, porque quando a gente vai falar sobre a questão da vida, quando a gente se autoconhece, quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente vive da forma que é para viver, sem sofrer tanto com aquilo que vai ter de ruim nessa pista que faz parte da nossa corrida, né? E também a gente vai saber as nossas limitações, vai saber o que o carro sustenta, o que não vai explodir os meus pneus, o que não vai danificar meu freio, o que não vai, sei lá, trazer riscos a mais do que a gente naturalmente já vai correr, porque é uma dinâmica imprevisível essa corrida. Então, a pista ela tem isso, a gente precisa entender que tanto o cenário às vezes vai estar favorável, a pista vai estar nova, vai estar reformada, vai estar bem sinalizada, ou às vezes a gente vai estar com imprevistos, né? Por exemplo, quando chove, que alaga, às vezes rio transborda, ou às vezes a quantidade de chuva é muito grande para a quantidade pequena de tempo, e às vezes fica como se fosse um rio na rua, né? E eu já vi, por exemplo, carros pararem por horas esperando a água escoada daquele trecho da pista para poder trafegar. Então a gente também precisa ter essa consciência. Quando é que a pista ela está favorável? Porque se a pista está um rio, nesse caso, né, a gente tem que pensar antes de se arriscar, para não ser arrastado pela água, para não queimar as peças do motor. Eu acho que é isso que acontece. Então a gente precisa também ter consciência de como que está a condição da pista para correr. E às vezes o que acontece? A gente tem que buscar rotas alternativas, não só para fugir desse problema, mas às vezes precisa saber quando realmente dá para encarar aquele problema, ou quando a gente vai precisar dar uma freada, esperar por um tempo, esperar por abaixar, ou buscar outros caminhos. Então é sempre assim, vai depender muito da situação, vai depender muito do carro que a gente está naquele momento. Eu acho que está dando para entender. Agora eu pelo menos estou me encontrando melhor aqui no meu assunto, então bora seguir. E como veículos, a maioria precisa de combustível. Claro que aqui eu já usei o exemplo de veículo que nem é veículo, né? Tipo o velocípede, por exemplo, que é um brinquedo de criança. Mas a maioria precisa de combustível, seja gasolina, diesel, energia elétrica no caso, né? Ou bateria. Eu nem conheço muito tecnologia, mas a maioria precisa de um combustível, seja ele uma força mecânica, com, sei lá, bicicleta, tu precisa ter que pedalar, ou precisa ter a bateria também, ou energia elétrica, ou o carro precisa de combustível. E aí, se a gente não tiver esse combustível, não anda. Se a gente não tiver a força mecânica, não vai. Assim como também precisa ter condição no carro, né? Para condição básica, mínima para trafegar, precisa ter condição mínima da pista para trafegar, também precisa ter o combustível, que é uma condição mínima do veículo. E aí, o que eu posso trazer para a gente significar esse combustível na nossa vida, né? No nosso veículo que somos nós? São as motivações que fazem com que a gente caminhe, com que a gente siga. Muitas pessoas são movidas pela força do ódio, muitas pessoas são movidas por sonhos, muitas pessoas são movidas por Deus. Eu, por exemplo, posso colocar Deus aqui como motivação porque é uma grande motivação para mim. Mas às vezes também a gente pode ter outras motivações. E o carro parado, ele é sinal de algo ruim. Porque o carro parado vai trazer dor de cabeça. Seja, por exemplo, na tua garagem, porque tu vai precisar necessariamente te locomover minimamente, né? Enfim.
vai precisar sair e aí tu vai precisar ter outros meios. Então tu vai precisar ter um trabalho a mais para gastar com outro tipo de automóvel, um ônibus, um aplicativo, um táxi, sei lá, ou ir andando. Então o carro parado também significa dor de cabeça, seja parado na tua garagem sem tu querer sair, tu tá isolado, parado lá na vida, ou deu problema no meio do caminho. Por quê? Vai precisar, sei lá, foi um problema, uma falha mecânica, vai precisar chamar um profissional, vai precisar descer para arrumar o problema. Se tu der conta, se tu não der conta, vai ter que chamar o guincho. Enfim, é todo um transtorno que o carro parado traz. Vamos supor, se for falta de gasolina, tu vai ter que empurrar o carro, tu vai ter que sair com uma garrafa e comprar no posto de gasolina. Então o carro parado é dor de cabeça, a gente precisa estar andando. Por quê? Primeiro porque é utilitário, né? A gente precisa seguir a nossa função, que seja transportar cargas, seja locomover, seja viajar, seja o que for. Cada carro ele tem uma necessidade na dinâmica da vida, da corrida. E também só assim a gente vai sentir a adrenalina de estar sendo útil. Então tem carro que ele está preparado para aquilo, ele foi feito para aquilo, e se não tiver sendo usado, pessoas vão sentir aquilo, vão sentir a falta, vão sentir a necessidade, e é um desperdício também. Então nós, como carros, a gente precisa estar correndo, a gente precisa estar sendo usado, a gente precisa sair da garagem. E aí tem uma definição. Eu vou ter que dar um Google aqui porque eu não tenho certeza se é o que eu estou pensando, mas eu acho que é a pole position. O piloto é considerado pole position em automobilismo quando inicia a corrida na primeira posição do grid de largada. O termo foi adaptado à corrida de cavalo. Tá, não é isso que eu queria falar. Errei aqui o conceito. Prova que eu não entendo muito de corrida. Mas tem na corrida de Fórmula 1, tem aquele momento em que o carro para naquela parte lá do concerto, onde tem as pessoas preparadas para ajeitar o que precisa ser ajeitado, trocar um pneu. E eu acho muito interessante porque essa parada na corrida literal, né, do Fórmula 1, eles são muito ágeis para ajeitar, e eles precisam ser conscientes de o que tem que ajeitar naquele momento. E todo carro vai precisar de reparo. Mesmo se ele for dar uma volta a mais e não parar lá, aquilo pode dar algum BO lá na frente. Então ele precisa parar naquela estação de reparo. Assim também nós, como carros, como veículos nessa grande corrida que é a vida, a gente vai precisar de reparo hora ou outra. Por quê? Porque somos essas máquinas, né? A gente não é perfeito, a gente não é imbatível, vai acontecer imprevistos ou coisas naturais, como desgaste do próprio dia a dia de estar correndo, ou às vezes intempéries, né? Tipo um acidente ou alguma coisa assim, ou até mesmo ter que parar para implementar alguma coisa que pode ser melhorada no carro. Então a gente precisa fazer esses reparos, e às vezes são reparos mais rápidos, como por exemplo trocar um limpador. Eu vejo que no semáforo, quando fecha, os vendedores que às vezes vendem no semáforo esse tipo de material, eles trocam lá, mostram como tá na hora, e rapidinho, tipo 1 minuto eles conseguem fazer isso. Mas tem outros tipos de reparo que eles são maiores, né? Então, por exemplo, às vezes tem que buscar peça em outro lugar, tem que comprar, não tem naquela oficina, e aí tem que passar dias parados. Então são reparos que são necessários, e a gente precisa entender a importância dos reparos na nossa vida. Quando é que, se eu não parar agora, aquilo vai dar um problema talvez até maior lá na frente. E o que eu preciso fazer? Eu posso eu mesmo resolver? Então bora resolver. Eu preciso da ajuda de um profissional, uma ajuda além de mim? Bora atrás dessa ajuda, porque senão o carro não vai dar bom. Então a gente precisa entender a importância desses reparos na nossa corrida da nossa vida, né? E aí, como eu falei, quando a gente fala sobre a pista ela é o ambiente necessário, ela é o cenário para a gente estar correndo, mas também ela é muito incerta. A gente não sabe, a partir do momento que sai da garagem, até a garagem a gente conhece. Abriu o portão e saiu, a gente está entregue à sorte, né? Então acaba que muitas das vezes, mesmo que a gente seja prudente,
pode acontecer outras coisas com outras pessoas imprudentes, com outros tipos de veículos que estão lá adoidados na vida deles, na corrida deles. Então a gente precisa entender que ninguém está isento. São riscos da pista, são riscos das corridas, a dinâmica entre os diferentes veículos. Isso vai fazer com que a gente corra riscos, com que o nosso carro esteja vulnerável, mesmo que seja um carro muito preparado, tenha airbag, tenha freio, tenha sei lá o que, mas a gente não está isento de sofrer alguma coisa inesperada na pista. Então, são acidentes que estão previstos e a gente é afetado, né? Tanto pelos que a gente provoca, ou tanto os que outras pessoas provocam, outros veículos provocam, e a gente acaba sendo envolvido de alguma forma. Seja porque, sei lá, vamos supor, num acidente de carro, o cara perdeu o controle ou veio na contramão e bateu na gente. A gente vai ser afetado por isso. Ou nem foi a gente, mas, por exemplo, outros carros se envolveram nesse acidente e o trânsito ficou parado, a gente não tem como andar. Então é uma dinâmica onde todos os veículos, de alguma forma, eles precisam tá envolvido, tá convivendo. Então também a gente precisa estar atento aos outros veículos, como que eles estão seguindo na pista deles. Acho que vocês estão entendendo. A gente precisa saber como que a outra pessoa está nesse momento da vida dela, para saber se aquilo não vai afetar a nossa vida. Muitas das vezes a gente pode ajudar para evitar acidentes, como eu já vi, por exemplo, as pessoas no trânsito veem que a porta de um carro está aberta, então dá um jeito de passar perto do motorista e avisar, a porta está aberta, olha, o porta-mala tá aberto, olha, tá alguma coisa presa na porta, tá caindo alguma coisa do carro. Então a gente precisa também prestar atenção ao nosso redor, porque às vezes a gente pode ajudar a evitar acidentes que vão nos afetar, ou ajudar a evitar acidentes que vão afetar outras pessoas. Porque ninguém é um carro sozinho, assim, a não ser que tu seja parado na tua garagem, mas ninguém vai ser um carro com uma pista exclusiva para si, porque assim não teria graça, não seria uma corrida, né? E aí, falando agora sobre a questão da corrida, a vida como uma corrida, como a questão da competição, em alguns momentos realmente a gente vai estar com um carro de corrida, e em outros momentos não, a gente só vai ser um carro utilitário. A gente precisa entender o que nos move, o que nos faz andar para frente. E sair da garagem vale a pena, sabe? É necessário, porque senão não tem graça. Senão a gente vai estar sendo inútil, senão a gente vai estar perdendo a oportunidade de viver a experiência de ser usado, e também aquilo pode até trazer riscos, porque o carro parado ele vai dando problema, né? Eu imagino. Pelo menos a minha bicicleta está parada há um tempo e os pneus secaram, então são coisas assim, eu sei que eu vou precisar lubrificar várias peças quando eu voltar a andar com ela. Então o carro parado ele vai trazer problema, então a gente precisa sair da garagem, é necessário. Mas o que acontece? A gente gasta combustível, a gente corre riscos, mas só assim que a gente vai sentir a emoção de pilotar. Então, no sentido de a vida ser uma corrida, vale a pena estar correndo, vale a pena sei lá, abandonar o nosso carro, que somos nós. A gente precisa o quê? Tá consciente. Não, agora eu preciso de um reparo para voltar a correr. Não estou bem para estar correndo, então vamos ser conscientes. Mas no final das contas, conserta o carro e volta para a corrida. Porque senão, a gente não vai estar sendo utilitário, a gente não vai estar sendo... vai estar vivendo emoções, aventuras, não vai saber o que a vida nos reserva. Então, esse foi o episódio de hoje. Repetindo, eu não uso drogas, então foi mais uma questão de tentativa de trazer uma temática diferente, mas diferente, e a gente se ouve nos próximos episódios.